Rapaz amado, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje vamos falar sobre o GARI 11, o fundo imobiliário ou uma padaria. No relatório gerencial eu explico. Vamos ver sobre o relatório gerencial referente a abril. Darei a minha opinião no final do vídeo e também teremos as informações na Word. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Relatório gerencial referente a abril de 2026, que ele traz a visão geral do fundo, que traz objetivo e posicionamento. GARI 11 se propõe a oferecer ao investidor de edifício de tijolo uma solução única e completa, um caminho para investir em diferentes tipologias de imóveis, excelentes inquilinos com estabilidade e previsibilidade de resultados atraentes. Ele traz os principais números: valor patrimonial 2,7 bi, dividendo distribuído, ele vem distribuindo 8 centavos há bastante tempo e o índice dele está entre 8 centavos e 3 e 9 centavos até o final de 2026. 33 ativos, ele pretende comprar mais 6 imóveis. Quando? Só Deus sabe. Preço por cota a mercado 8,44 no fechamento desse relatório. Dividendo yield de 11,8. ABL de 463 mil metros quadrados. Cota patrimonial 9,39. Liquidez média diária 14 milhões. Ótima liquidez, parabéns. Prazo médio dos aluguéis 10 anos no seu contrato. PVP 0,90. Número de investidores 511 mil cotistas e 0 vacância física e financeira. Vamos lá para o Word, dar uma olhada antes de continuarmos o relatório. Aproveitar que nós já está vendo. Vamos ver quanto que ele está hoje, no dia que estou gravando, 5/6. GARI 11, a cota 8,22. PVP de 0,87, então está mais descontado no fechamento do relatório. Dividend yield a esse preço de 12,18%. Vacância zerada. Alavancagem bruta 1,77. A líquida é negativo. Diogo, qual que é a diferença da alavancagem bruta da alavancagem líquida? Alavancagem bruta pega o valor do passivo pelo valor do patrimônio. Já a líquida, você pega o valor dos seus passivos e tira o que você tem de dinheiro em caixa, ou liquidez no caso. Por isso que o do alavancagem líquida do GARI 11 está negativa, porque ele tem mais disponibilidade, mais dinheiro que ele pode liquidar esse passivo a hora que ele quiser, do que ele está devendo. Liquidez média diária. Aqui na Word pega os últimos 2 meses, deu cerca de 13 milhões, por isso que essa diferença. Variação, uma variação positiva de 1%. Cotação mínima dos últimos 12 meses, R$8 e a máxima R$8,99. Podemos ver que ele está perto da sua mínima histórica dos últimos 12 meses. Portfólio 67% em FIIs, 15% em CRI e apenas 17% em imóveis. Por que ele tem 67% em FIIs, Joe? Porque ele tem alguns fundos imobiliários casca dentro dele. Ao invés de ele comprar o imóvel diretamente, ele simplesmente compra as cotas do CRIs. Com isso, ele consegue fazer otimização de imposto. Precisa pagar ITBI, pagar imposto de compra, essas coisas. E deixa dentro do fundo imobiliário casca, nós vamos ver no relatório, ele vai trazer. Com isso ele consegue otimizar, ter um certo diminuição dos impostos. Valor patrimonial 9,44. Patrimônio 2,7 bi, como nós já vimos no relatório, não está muito diferente. Número de cotistas no relatório está maior do que no Word. Antes de voltarmos para o relatório, eu venho aqui pedir que, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Deixa o like, ativa as notificações e deixa um comentário no vídeo sobre o GARI 11 ou até mesmo um outro fundo imobiliário que você considere melhor ou pior que o GARI 11. Então voltamos para o seu relatório, que ele traz a visão geral do fundo. Aqui não foi o que eu destaquei, foi a própria gestora, tá? Que ele traz a linha do tempo do GARI. Até 2024 era GALG e ele era logístico puro sangue. Aí ele virou GARI 11 e agora ele é um híbrido. Aqui ele tem como que está distribuído o GARI 11. Podemos ver, tem seus ativos de logística, 5 galpão logístico, seus rendas urbanas, e aqui está os fundos imobiliários. Ó. Tem o FII Ananesi 59, que tem os imóveis do Atacadão. Tem o FII Artemis 22, que tem imóveis do GPA, imóvel do GMAT e Almanara.
Tem outro FIIs Artemis 25, que tem o imóvel do Desco, e o FII Oportunidades Varejo, que tem as lojas de varejo alimentícios. E tem o FIIs XPRI, que tem outras lojas de varejo. Então esses 5 fundos imobiliários, tá, os galpão de renda urbana, os imóveis de renda urbana, né, que não é galpão, geralmente são lojas de varejo, mini lojas. Se eles fossem comprar diretamente cada imóvel que tá aqui dentro, ele teria que pagar ITBI, teria que pagar um monte de taxa, que faria a compra ser mais cara. Então ele compra diretamente o fundo imobiliário, ele geralmente é dono de bastante par, que no caso ele é dono de 100% do FII Anenesi, 100% do Artemis 22, 100% do Artemis 25. Aí ele é dono de 20% desse FII Oportunidades Varejo, 15% do XPRI. Ele tem mais 2 FIIs, esse FII Estratégico, do Game 11, é que ele comprou. Aqui é o bom e velho conflitinho de interesse, né? Já que o Game 11 é um fundo de multi-estratégia, se eu não me engano, da própria gestora Guardian. Aqui foi um dos principais motivos de desconforto do mercado no curto prazo, que ele comprou escritório pela primeira vez. Ele comprou 100%, que é um escritório lá em Minas Gerais, que ele é a base da MRV. Que ele traz a visão do fundo, também foi destacado pela gestora, não foi destacado por mim, mas tem que vertical logístico, tem vertical urbano, que ele traz o escritório. Se você quiser ler, você pausa o vídeo e lê direitinho, senão vai ficar muito grande. E aqui ele traz vamos ver só o do Game 11. No bloco de outros, o fundo mantém a posição adquirida via mercado secundário no Game 11, então menos mal, pelo menos foi o mercado secundário, não foi na emissão, né? Cerca de 65 milhões. Conforme detalhado anteriormente, essas alocações não representam uma mudança de tese, mas sim alocações estratégicas e táticas complementares à estrutura imobiliária, voltadas à gestão, eficiência do caixa, à preservação de liquidez e a maximização do retorno ajustado ao risco do longo do ciclo. Aí você diz se você concorda com essa alocação, se sim ou não, deixa aí nos comentários. Eu, na minha visão, ele poderia investir em outro fundo imobiliário que não fosse da gestora, e assim evitar um pouco do conflito de interesse, que isso daí, querendo ou não, traz ruído no mercado. Quem traz comentário do gestor, ele destaca cada tipo de oportunidades, os próximos passos, ele vai vai fazer um parágrafo de cada uma dessas partes. Eu destaquei aqui a destinação da 7ª emissão, aproximadamente 676 milhões destinados a imóveis ele tem, 310 milhões foi para caixa livre e 290 milhões foi alocados definitivamente em TVMs, e cerca de 230 milhões desses 676 milhões já foram alocados na aquisição direta dos ativos previamente anunciados. E o restante do dinheiro ele está pretendendo comprar mais 6 imóveis, que está desde o final do ano passado que ele não consegue terminar essa negociação. Aguardemos para ver quanto tempo vai demorar. Aqui ele destaca como é que era o Gari antes e depois da emissão. Saiu de 1.3 bi para 2.7 bi, então ele quase dobrou de tamanho. Antes ele era renda urbana e logístico, agora ele virou renda urbana, logístico e de escritórios. E aqui ele traz o índice de 8,3 centavos a 9 centavos por cota, mas ele vem distribuindo a parte baixa do índice, que destaca que o portfólio do fundo segue 100% adimplente e locado majoritariamente cerca de 95% por meio de contratos atípicos. E ele destaca que em abril foi formalizado o reajuste dos contratos de locação dos 2 imóveis da Arliquid, o Arliquid Canoas e o São José dos Campos, com correção de 3,81% pelo IPCA. Então todo ano tem correção dos imóveis, mas podemos ver que desse ano foi abaixo do IPCA. Que ele está a distribuição do resultado foi cerca de parte baixa do índice. Como esse daqui ainda está um pouco atrasado, ele traz que ele distribuiu no dia 8/5. Mas para de junho ele manteve o mesmo distribuição e já deve estar pagando semana que vem. Provavelmente deve pagar também lá no dia 8/6, dia 9, por esses dias. Que ele teve resultado de 0,083 e distribuiu o 0,083. Que ele traz o índice, né? Que ele manteve o índice.
Aqui a famosa DRE, tá um pouquinho pequeno. Tentar dar uma aumentada aqui. Ele teve uma receita de 27 milhões. Teve uma despesa de 3 milhões. Desses 3 milhões, 1,1 foi com despesa financeira, ou seja, só alavancagem. Teve resultado de 24 milhões e distribuiu os 24 milhões. Principais números: 33 imóveis, dividido em 3 tipologias: logístico, renda urbana e escritórios. 94% dos contratos atípicos, 10 anos prazo médio de aluguéis, 11 locatários high grade, distribuído em 15 estados. Tipologia dos imóveis por receita: 61%, renda urbana 31%, logístico 8%, escritório, distribuído 28% em São Paulo, 24% Rio Grande do Sul e 14% em Minas Gerais. Distribuição de seus inquilinos por receita: 37% Carrefour, 21% Bate, Souza Cruz, 14% GPA. Tipo de contrato: 94% atípico, 6% típico. Aqui esse 30º imóvel temos que ficar esperto. Ele é alugado para o Bate, Souza Cruz, fica lá em Cachoeirinha, representa 17% da receita. Tem um contrato atípico, mas vai vencer agora no ano que vem, setembro de 2027. Ele é galpão logístico, então possa ser que ano que vem ele não consiga renovar esse aluguel. Pode ser que ele renove esse contrato por um aluguel mais baixo, devido a ser um contrato atípico. Já faz tempo que está reajustando todo ano, então pode ser que esse contrato esteja defasado, ou seja, está hiper precificado esse contrato em comparação ao realizado no mercado lá em Cachoeirinha. Então pode ser que ele consiga renovar, mas tenha que diminuir o valor do aluguel, ou possa ser que ele até consiga renovar, mantendo o valor do aluguel ou até mesmo superior. Então temos que ficar esperto, já que ele representa 17% da renda, que não quer dizer que a empresa é ruim, e sim temos que ficar esperto com aluguel vencendo, contrato vencendo. Não que ele vá tomar calote, mas possa ser que ele não consiga renovar. Aqui ele traz o rate de cada locatário, market cap, receita líquida. Podemos ver, o Bate é cerca de 21% da receita. Ele é um AAA. O Carrefour é 38%, mas ele tem um monte de lojas. Mais lojas, né? Então também é um rate AAA, mas devemos ficar esperto também. É uma concentração grande no Carrefour. Aqui ele traz um geral dos seus inquilinos. A alavancagem que ele destaca, foi destacado pelo gestor, que podemos ver que seu patamar de alavancagem do fundo está menos 10% da alavancagem líquida. Tem disponibilidades 1 bilhão e ele deve de alavancagem cerca de 831 milhões. Ele tem mais dinheiro disponível do que ele tem que pagar. Bem que ele não paga tudo, John. Provavelmente possa ser que os CRIs tenha algum multa por pré-pagamento, ou seja, se ele pagar antes, ele tem que pagar uma multa acima. Ou até mesmo o tanto que ele está pagando na alavancagem hoje é menor do que a renda fixa está pagando. Então compensa mais ele deixar o dinheiro guardado, investido, né? Não vai ficar guardado debaixo do colchão. Investido, que o rendimento dele, que ele vem ganhando com esse investimento, ele consegue pagar a alavancagem mensal e ainda sobra para ajudar nas receitas para pagar os dividendos para os cotistas. Aqui que eu falei, se era um fundo imobiliário ou uma padaria, Gary na fila do pão. Para mim, fila de pão é na padaria, não no fundo imobiliário. Mas ele destaca aqui, faz comparação com outros fundos. Os fundos que ele trouxe aqui, na minha visão, que se assemelha mais ele, é o TRXF. Mesmo assim, ele vem perdendo em todas na comparação com o TRXF. Se caso você quiser que eu traga uma comparação entre o Gary 11 e o TRXF 11, deixa aí nos comentários, que se tiver boa representatividade de comentário, eu trago essa comparação. E provavelmente domingo eu traga o relatório do TRXF 11. Que ele traz o Gary na mídia, onde ele saiu devido aos últimos, principalmente no começo de 2026, teve muito ruído na emissão de cotas, na compra do fundo da MRV ou de escritório, teve bastante ruído. Então eles saíram em bastante canais, bastante podcast, para poder explicar um pouco a visão da gestora. Isso, na minha visão, foi uma boa parte, foi uma estratégia boa do Gary,
e ajudou a tirar um pouco das dúvidas. Não muitos, mas um pouco. E aqui ele traz a Guardian Gestora. Então, na minha visão, estamos vendo o relatório gerencial do Gary e não da Guardian. Então vou parar o relatório aqui, já que a partir daqui ele não fala mais do Gary 11. Análise do relatório do Gary 11, referente a abril. Na minha visão, lembrando que nada que aparece nesse vídeo não é recomendação nem de compra, nem de vendas de ativo. Tá, é um bom fundo, mas temos que ficar esperto na sua método de alocação, que ele é um fundo imobiliário híbrido. Então, no mesmo modelo que ele pode ser renda urbana, logístico, ele pode investir em shopping qualquer dia, pode investir em lajes como já investiu, leva isso em consideração. Vem pagando cerca de 1% ao mês, sua alavancagem está negativa, então esse é um ponto principal, mas leva isso em consideração. O fundo sempre teve por estratégia operar alavancado, então pode ser qualquer momento, ele pode ser que ele volte a se alavancar. Minha visão, bom fundo para estudo, para considerar colocar na carteira ou não. Esse foi mais um vídeo de Dividendos para a Liberdade. Que o Papai do Céu abençoe a vida de todos e nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. Se você chegou até aqui, primeiramente, meu muito obrigado. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações e deixar um comentário sobre o vídeo ou até mesmo uma sugestão de conteúdo que você gostaria de ter no canal. Eu sou o Joe e até a próxima.